Olá, irmãos. Aconteceu algo que eu não entendi e nós saímos do ar, mas estamos aqui novamente. Estamos falando sobre os testemunhos de Jeová. Não sei quantos vão retornar, quantos vão voltar conosco, mas eu não entendi exatamente o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, nós vamos continuar e nada vai nos interromper se não for a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Muito bem, então nós estamos falando a respeito dos testemunhos de Jeová, estávamos colocando a respeito dessa sociedade tratada Torre de Vigia de Sião, e surge realmente uma corporação religiosa. Olá, Sueli. E que em 1884 realmente ela já está agindo, já está andando, já está operando. E 1896, como eu estava falando, surge um novo nome. Então ele sintetiza, fica lá, Sociedade da Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Muito bem. A sede deles é lá no Brooklyn, em Nova York. E Rousseau, ele fez várias profecias e previsões e nenhuma se cumpriu. Olá, Luci, boa tarde. Nenhuma se cumpriu. Todas as profecias e previsões que ele fez não deu certo. E por que ele começou a fazer esse tipo de previsão com respeito à volta de Jesus? Exatamente por causa da influência que ele teve dentro do grupo adventista, que fizeram a mesma coisa. Então, vários desses grupos marcavam a data, se colocavam vestidos de branco, depois não acontecia nada, e eles tinham que criar uma situação, eles tinham que criar um argumento por que não aconteceu aquilo. Então, é muito interessante que em 1914 eles haviam realmente dado a entender que Jesus estaria voltando e estaria então implantando o milênio. É óbvio que isso não aconteceu, e não só não aconteceu, como começou a haver coisas terríveis na Terra, e foi quando teve a Primeira Guerra Mundial. Então, eles entraram aí com uma desculpa, não é? Porque eles tiveram que, como sempre, tiveram que ajustar a essa previsão. E o que é que eles fizeram? O que é que eles argumentaram com respeito a isso? Eles simplesmente colocaram que o Senhor Jesus, em 1914, não voltou de forma visível, mas espiritual. Que quando Jesus Cristo havia morrido, ele havia voltado ao céu, mas em 1914, então, é que ele se torna o rei, ok? Mas ele teria vindo de forma meramente espiritual. E é interessante porque cada um deles que ia substituindo, porque quando esse Rousseau morre, ele morreu em 1916, entra um outro, um Rutherford, e esse foi o novo presidente. Foi aí que iniciou esse trabalho fantástico, admirável, me perdoe eu falar isso, não é? Olá, Marlene, tudo bem? Esse trabalho de porta em porta, esse evangelismo que eles fazem, um evangelismo errado. Olá, minha filha, um evangelismo errado, mas foram os testemunhos de Jeová que pegaram o que está na palavra de Deus, que nós deveríamos estar indo e fazendo discípulos, indo de dois em dois, e eles começaram a aplicar isso. E as pessoas então começaram a entrar para a sociedade dos testemunhos de Jeová. E é interessante porque esse bater nas portas e também a revista Sentinela fez com que esse grupo expandisse muito. Eu sempre falo que, tirando o aspecto da doutrina que é herética, os testemunhos de Jeová são pessoas muito sérias, pessoas preocupadas com a salvação do mundo. É claro que o sistema dele é por obras, não é? Que envolve
estar moralmente bem, moralmente aceitável diante do Senhor, vendendo as suas revistas, etc., e pregando o Evangelho do Reino, e que com isso então eles obteriam a salvação. Mas é interessante que esse grupo, ele expande esse Rutherford. Ele escreveu livros, né? Livros assim, e inicia, você também já deve ter visto, ele iniciou uma revista chamada Despertai. E essa revista então fez com que houvesse um crescimento muito grande. Só para você ter uma ideia, ele entra também com o rádio. Então ele entra com o livro, ele entra com revista, ele entra com tradução da Bíblia feita por eles, da Torre de Vigia, entra com o rádio. Ele acabou tendo 403 rádios, ou seja, 403 estações de rádio. E atingiu o mundo, uma quantidade muito grande. Então, em 1933, isso realmente foi algo que a expansão dos Testemunhos de Jeová atingiu e está atingindo. Olá, Luiz Carlos. E acredito, olá, Samina, Alvina, eu acredito que é uma das religiões que mais cresce no mundo. E por que cresce? Eles são ousados, eles batem na porta, eles falam, eles distribuem folheto, eles conversam com pessoas, e as pessoas hoje estão carentes. As pessoas hoje estão, vamos dizer assim, precisando de uma palavra, e eles leem a Bíblia, e eles começam a colocar: olha, o mundo está perdido, o mundo vai ter problemas, vai ser terrível, vai vir uma Margedon, que é o que eles usam, e você precisa, porque a nossa organização é a única que salva. Essa é a colocação deles. A nossa organização é a única que salva. E vocês têm que estar conosco, para que vocês possam ser salvos. Então esse é o argumento que eles têm. E grande parte das pessoas que são retiradas e são levadas para eles, além desses que estão andando no mundo, saem de igrejas ditas evangélicas. Porque hoje os evangélicos, entre aspas, muitas vezes, pregam tanta barbaridade que as barbaridades dos Testemunhos de Jeová são mais fracas, menores, mais suaves do que essas que são praticadas por alguns grupos aí, essas mega religiões, mega igrejas, né? As grandes igrejas e grandes negócios. Então, esse Rutherford, ele inicia realmente um processo e começa a crescer muito, e ele acaba morrendo em 1942. Mas com ele já teve uma grande expansão. E a Torre de Vigia, ao fazer a tradução Novo Mundo, uma tradução da Torre de Vigia, eles começaram a colocar nas tradições, não que a palavra de Deus, seja em grego, seja em hebraico, estava realmente bem clara ali. Não, eles colocavam as suas interpretações. Eles não punham o que a palavra diz, não, eles não escreviam o significado real do texto. E começavam a dizer que a tradução deles era realmente fiel, e como a maioria não conhece as Escrituras, acaba então se envolvendo. Entra um outro chamado Nathan Knorr, novo presidente. Ele expressa de uma maneira muito clara que somente as Testemunhas de Jeová são os representantes de Deus na terra. Só eles falam a verdade, só eles pregam a verdade, só eles têm condições de retirar as pessoas deste mundo perdido e fazer com que eles possam então ser salvos. É interessante porque ele introduz uma nova revista, que eu não saberia talvez pronunciar corretamente, Watchtower, bom, não importa, mas é uma revista que é considerada por eles sem igual na Terra. O conteúdo
dela, que tem mais de 60 anos, para a posição deles, é que essa revista não tem igual. E eles não exaltam os editores, não exaltam aquelas pessoas que realmente fazem com que essas revistas realmente venham a público. Porque eles dizem que isso quem faz é o próprio Deus. É Deus quem dá essas informações e as novas revelações. Então, é bem interessante porque essa profecia que realmente eles vão colocando são profecias que eles continuam dando, e todas as vezes que não funciona, todas as vezes que eles não conseguem vamos dizer, concretizar aquela profecia, sempre vem a desculpa que houve uma outra revelação. E esses testemunhos de Jeová, creio que a maioria de vocês sabem, eles tiveram realmente conflitos em todo o mundo com respeito à parte militar, porque eles não servem o exército, ok? Olá, Max, Lu, tudo bem? Eles não servem o exército. E também com respeito à parte de sangue. Eles não aceitam transfusão de sangue. E eles ganharam muitas e muitas vezes, juridicamente, para não dar sangue a quem estava realmente com problema, e também com respeito a não participar do exército de nenhum país. E nós, quando olhamos o crescimento deles, são milhões de pessoas hoje. E como eu mencionei no começo, vamos dizer assim, talvez seja uma das religiões que mais cresce no mundo. Por quê? Primeiro, que eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Segundo, que eles são audazes. Eles vão até as pessoas. Eles confrontam as pessoas. E é muito interessante isso, porque quando eles encontram alguém que conhece as Escrituras, eles simplesmente não voltam na casa. Se eles percebem que a pessoa conhece mesmo, não voltam, eles pulam a casa. Isso aconteceu comigo várias vezes. Quando eu estava em Santa Amaro, morava em casa, e eles vinham e tocavam. Normalmente chegava o discipulador e o discípulo. E à medida que eles começavam a perguntar, porque eles são treinados assim, eles já têm na cabeça os versículos que eles já entendem, já sabem que a maioria dos evangélicos não tem como se defender porque não conhece a Bíblia. Então eles fazem perguntas. E quando eles fazem perguntas e a pessoa gagueja, a pessoa não tem resposta, eles vão lá e mostram o que está nas Escrituras, fora do contexto, e aquela pessoa que está assim recebendo aquela informação, não sendo um cristão que conheça as Escrituras, ele balança. Então eles acabam muitas vezes ou se afastando da igreja ou sendo arrastados para os testemunhos de Jeová. Eu lembro isso há muitos anos. Eu tinha rompido no joelho, eu não sei exatamente o nome, né, dessa parte aqui. Eu sei que eu não tinha como andar, e fiquei assim mais ou menos uns 3 meses de molho, né? Então foi uma ruptura quando eu estava jogando bola entre os chineses, e eu sei que foi algo terrível, e graças a Deus não precisei operar, o Senhor realmente pôs a mão. Mas eu fiquei 3 meses sem sair na rua, sem pregar, sem ir na igreja, porque eu não podia andar. E um belo dia toca a campainha da minha casa. E aí eu atendi. O que vocês querem? Nós gostaríamos de falar com você a respeito de Deus. Vocês são da onde? Nós somos Testemunho de Jeová. Puxa vida, eu também sou TJ. Pode subir. E eles subiram. Subiram, fechamos a porta, sentaram. Eles estão acostumados a fazer perguntas e eu inverti. Aí eu comecei a fazer perguntas para eles. E eles não tinham resposta. Nós vamos ver mais à frente hoje
algumas perguntas que normalmente a gente pode fazer e eles não sabem o que responder. E quando está na casa, e já aconteceu isso lá que eu falei lá em Santo Amaro, e eles não tinham como responder, porque tem um deles que é o líder. Então eles chamaram o líder veio. E aí eu continuei fazendo perguntas. Eu sei que depois daquele dia, quando eles chegavam aqui na nossa região, pulava a nossa casa. Não conversava mais comigo de jeito nenhum. Mas esses ouviram um bom tempo e depois aí eu deixei eles embora e eles foram embora. Então eles devem ter passado um bom apertinho. Mas voltando ao que nós estávamos falando, esses homens são treinados, são discipulados e realmente tanto para vender livro como para evangelizar, né? Pregar o evangelho do reino, mas um evangelho totalmente furado. Então, hoje, não sei se aumentou ou não, mas até um tempo atrás, ele já estava em 232 países. E eles realmente são bastante atuantes. Se você, enquanto eu estou falando, tiver alguma pergunta, pode fazer que a gente tenta responder. Eu quero lembrar novamente o Eduardo, que por favor, coloca aí o site, meu querido, para que eles possam realmente acessar, e eu vou mencionar o site depois, tá bem? Bom, quais seriam os pontos de desvios principais por parte dos Testemunhos de Jeová? As coisas são tão, assim, tão sutis, muitas vezes, para quem não conhece as Escrituras. Então, primeiro, eles afirmam que Jesus não é Deus. Lembra que lá em 1 João, mesmo Evangelho, 1 João, o nosso irmão João estava, de alguma maneira, falando a respeito de quem não cria, a respeito de quem era Jesus de verdade. Então, vamos lá dar um passeiozinho lá em 1 João. 1 João fala exatamente a respeito desse aspecto de negar que Jesus é quem ele é. Ok? Olá, Chandra, tudo bem? Então, quando nós olhamos a palavra de Deus e vemos algumas coisas, por exemplo, capítulo 4 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, olha só o que ele vai falar: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido o falso profeta, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Esse é um dos motivos que realmente o mundo cresce, porque eles falam aquilo que o mundo quer ouvir. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, a gente percebe, por essa palavra, que existe aqueles que simplesmente estão colocando Jesus, que ele não é Deus, ele não é o Messias, ele não é a verdade. Então, ele coloca, por exemplo, ainda no capítulo 3, 1 João, versículo 18: Filhinhos, já é a última hora.
E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Queridos, isso aqui ele escreveu há muito tempo atrás e já tinha problemas, imagina agora, não é? Eles saíram do nosso meio. Realmente, o fundador saiu de um meio evangélico, depois foi para o sétimo dia e aí fundou a sua própria sociedade, né? Não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Abram lá no capítulo 5 de 1 João, onde o próprio Deus, o Pai, dá testemunho do Filho. Então, ele fala no versículo 9: se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando nós meditamos nas coisas que os testemunhos de Jeová colocam em termos de princípios, entre aspas, bíblicos, não é? Afirmar que Jesus não era Deus, eles não creem na Trindade. Eu queria convidar vocês para abrirem Isaías 43, 10 a 13. Isaías 43, 10 a 13. Essa é uma passagem que eles colocam como se eles fossem os testemunhas de Jeová. E eu gostaria que você lesse prestando bastante atenção. Vamos ler a partir do versículo 10. E olha o que está aí. Vós sois as minhas testemunhas. É claro que Deus está falando para o povo de Israel. É só ler o contexto. Aqui não está nem falando da igreja, a igreja nem existia. Aqui está falando a respeito do povo de Israel. E Deus, inspirando Isaías, está escrevendo para eles: vós sois as minhas testemunhas. E eles colocam como se eles fossem, que essa palavra é para eles. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendai que sou eu mesmo. E agora o que ele vai falar mata aquilo que os TJs colocam, que Jesus é um Deus menor, que Jesus foi criado, que Jesus foi a primeira criatura de Deus e que ele depois criou todas as demais coisas, mas primeiro ele foi criado. Ou seja, é como se um dia o verbo não existisse. Mas olha só o que está escrito aqui. Eu vou ler do começo de novo. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo. E que, olha só, e que antes de mim, Deus nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Ora,
no versículo que eles só colocam como sendo testemunhos de Jeová, o próprio Deus, através de Isaías, afirma que antes dele nenhum Deus existiu e depois dele nenhum haverá. Ora, quando foi então que o verbo foi feito? Se a própria palavra diz que depois de Deus, ou seja, é exatamente o Deus vivo que está falando, depois de mim nenhum haverá. Ou seja, e aí eu começo a perguntar para eles, quando é que o verbo não existia? E quando eles vão, por exemplo, dentro das colocações dele, e eles vão para o Novo Testamento, abram comigo lá em João capítulo 1, que está claríssimo quem é Jesus. Eles simplesmente sabem que eles não podem acrescer ou tirar qualquer coisa das Escrituras. Então, eles fazem algo, não como muitas vezes você encontra nas suas Escrituras, que apenas nós estamos comentando que talvez aquela palavra, aquele trecho não está nos melhores manuscritos, mas aqui é colocado de propósito. Eu vou ler o que está escrito mesmo e depois vou colocar o que eles normalmente colocam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Essa é uma informação, é só ir no grego, está claríssimo. Mas, como é que eles escrevem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Então eles colocam entre parênteses a palavra um. E quem não conhece as Escrituras, e muito menos o grego, eles simplesmente vão embarcar, dizendo realmente, olha, Jesus não é Deus, Jesus é um Deus. E aí acaba ferindo Isaías 43, que o próprio Deus diz que antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum haverá. Muito bem. Nós já estamos aí, nós perdemos um certo tempo, não é? E temos apenas uns 6 minutinhos, 7 minutinhos. Vou colocar um pouquinho mais de fogo e na próxima a gente volta a falar um pouco mais. Além dele colocar que Jesus não é Deus, eles acham que Jesus também foi chamado de Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Então, Jesus seria o Arcanjo Miguel. Se a gente olhar a palavra de Deus e ver exatamente tudo que se fala a respeito do Arcanjo Miguel e o que se fala a respeito de Jesus, não tem nada a ver uma coisa com outra. Bem, então, segundo eles, ele existiu como um ser em forma humana, como um porta-voz de Deus somente. Ele foi criado e depois criou todo o universo visível e invisível. Bem, aí ele fala a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa, impessoal, e que realmente move os servos. E eles acreditam que realmente ele seria uma energia ativa, impessoal, e que simplesmente ele não tem condições de ser chamado de Deus, ok? E negam a triunidade. Eles negam a triunidade. Na próxima semana eu vou estar falando um pouco mais a respeito disso. Tem muitas heresias, mas só essa que nós acabamos de falar, negando Jesus e negando o Espírito Santo, dizendo que Jesus é apenas um Deus menor e dizendo que o Espírito Santo é uma energia ativa, impessoal. Então só isso já bastaria, mas nós vamos prosseguir na próxima semana. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você ainda tem aí uns 5 minutinhos e a gente pode
conversar a respeito disso. Faça a sua pergunta agora, se é que você tem alguma dúvida, e eu gostaria de responder, eu gostaria de interagir com você. Esse tema, Testemunho de Jeová, é um tema que realmente muitas pessoas desconhecem e acabam muitas vezes ficando assim meio perturbados na medida que eles vêm à sua casa e fazem perguntas usando a Bíblia, mas totalmente fora do contexto. Amém? Alguém teria algum comentário, algum acréscimo? É possível que algum de vocês tenham tido alguma experiência com eles. Eu gostaria que você falasse agora. Tem alguém? Eles dizem que Jesus é um dínamo de Deus. Sim, ele é o porta-voz, ele é um Deus menor. O simples fato de Jesus, e nós vamos ver isso depois, de Jesus ser um Deus menor, já vamos dizer assim, diminuiria o espaço do Deus Todo-Poderoso, porque onde existe esse Deus menor, então o Deus Todo-Poderoso não estaria agindo aqui. A Ângela escreve, essa moda de que Jesus foi criado se espalhou. Sim, se espalhou mesmo, né? Então, por isso é que nós precisamos pregar aos TJs, mas nós temos que ter sabedoria, e eu vou falar isso na próxima semana. Por quê? Porque eles são muito desonestos. Quando você prova biblicamente para eles que o que eles colocaram realmente não é verdade, eles simplesmente negam. Não foi isso que eu falei. A Ângela escreveu, nas igrejas evangélicas estão ensinando que Jesus foi criado. Uau! Peraí, como é que é? Que Jesus foi criado quando Deus disse haja luz? Ô Ângela, que igreja que está pregando isso, minha querida? Então nós temos mais heresias, e essa eu não estou sabendo. Eu sei que os Testemunhas de Jeová falam e alguns outros grupos esotéricos, né? Tem vários aí que chamam Jesus apenas de um espírito de luz, que se reencarnou até se tornar espírito de luz, né? Tem várias bobagens aí, os mormons, né? Mas eu quero, se você tiver o nome dessas igrejas, eu quero saber. A Samira diz, até 2 semanas atrás, uma conhecida de Aracaju me pedia oração pela irmã dela com Covid. Ah, tá bom, Samira. Eu vou estar orando também, tá bom? Mas, Ângela, eu gostaria de saber, querida, que muitas igrejas são essas. Como assim igreja evangélica fala isso? Se fala isso, não é evangélico. Ok? Se fala isso, não é evangélico. Então, a coisa é difícil. Tá? Alguém mais queria comentar alguma coisa? Na próxima semana eu vou já estar dando alguns versículos e mostrando como falar com eles, né? Como é que você aborda um testemunho de Jeová? Você tem que inverter, porque eles vêm e começam a fazer perguntas. Você tem que inverter, fazer o que eu coloco para eles. Olha, se Deus realmente é único, ok? Como é que você pode dizer, ela era testemunha de Jeová? Poxa, essa que está pedindo oração é testemunha de Jeová? Interessante, hein? Um testemunho de Jeová pedir oração para você. Mas, veja bem, eu inverto, eu faço perguntas para ele. Eu falo assim, você tem alguma passagem que diz que Deus, o teu Deus Todo-Poderoso, criou um Deus menor, que no caso é Jesus? Quando ele diz que quer me levar lá para João, um Deus, né? Eu falo, não, peraí, meu, esse um aqui não existe, ok? Esse um não existe. Então, puxa vida, Samira. Nossa, então você vai ter uma série de subsídios para conversar com eles, hein? Então, a próxima semana a gente traz mais informações.
Então, aí eu levo eles lá para Isaías 43 e peço para eles lerem. Bom, me explica isso. Se o próprio Deus, onde vocês estão falando aí, ó, vós sois as minhas testemunhas, está dizendo que são vocês? Então, ele está acabando de dizer o quê? Está dizendo que Deus não criou antes nem depois. E aí, como é que fica você dizer que Jesus é um Deus menor? A Luciana, eu com 10 anos, fui abordada por um casal de testemunhas de Jeová. Como não conseguiram me convencer, na outra semana trouxeram seu líder e também não conseguiram me fazer evangelizar. E a minha filhinha aqui só tinha 10 aninhos de idade. Se a pessoa está bem fundamentada na palavra, não tem jeito. Não dá para enfraquecer. Bem, queridos, o bate-papo de hoje foi só esse por enquanto. Eu tinha que dar uma pequena introdução a respeito dos TJs, mas a semana que vem a gente vai falar já vendo as heresias, as abominações, não é? A respeito de afirmar que Jesus não é Deus. E aí eu vou mostrar como fazer, tá bom? Nesse ponto de que Jesus não é Deus, nós vamos mostrar como falar com eles. E acredito que vai ser bem interessante. Tá joia? Ok. Se vocês tiverem algum pedido, façam. Mas eu quero depois, Ângela, me escreve no particular, por favor. Foi bem discipulada. Mas me escreve depois no particular, se você não quiser escrever aqui, que tipo de igreja é essa que está dizendo que Jesus foi criado e se dizendo igreja evangélica. É uma coisa meio estranha. Tá bom. Então nós vamos orar, ok? Que realmente você possa estar agora também intercedendo por nós e estejam orando pelos testemunhos de Jeová. Eles são sinceros, tá? Eles não são enganadores. Eles creem naquilo que eles estão pregando, tá? E estão fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Só para você ter uma ideia, recentemente eu até falei com uma pessoa do nosso grupo que eles estão usando uma ferramenta que eu tenho falado, tenho batido para fazer. Eles ligam para a casa de uma pessoa aleatoriamente, a pessoa atende e ele diz assim: olha, eu gostaria de ler um trecho bíblico para você. Posso? Se a pessoa diz sim, principalmente ele não se identificou com nada, não falou que era TJ nem nada, então aí ele lê o versículo. Aí ele fala: a semana que vem eu posso ligar de novo para ler mais um trecho e bater um papo? Se você fala assim, pau, já marcou encontro. Aí eles começam, ok? Então a gente vai começar a trabalhar realmente com isso, como mudar, como inverter isso de tal maneira que a gente possa confrontá-los. Mas o alvo não é isso que eu quero deixar para vocês, irmãos, não é simplesmente refutá-los para dizer eu venci, olha como eu sou conhecedor da palavra, eu venci. Não! São pessoas que precisam de Jesus. São pessoas que realmente precisam de Jesus. Então, orem por eles, tá? Por mais irritantes que eles possam se tornar, tenha paciência, ore e pregue o verdadeiro evangelho. E eu sei que muitos desses acabaram se convertendo, tá bem? Mas olha só, a estratégia deles é a estratégia que a palavra de Deus deixou para nós. E nós não estamos fazendo isso, tá bem? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos estar orando e pedindo que Deus esteja agindo poderosamente em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós agora pedimos por essa família inteira que é de Testemunho de Jeová, que a Samira mencionou, que o Senhor possa estar tratando deles, possa verdadeiramente, Pai,
estar tocando o coração deles. Eles necessitam, Pai, conhecer o verdadeiro Jesus, precisam conhecer o Espírito Santo como Deus e não como uma energia ativa. Então, Paizinho, permita, Senhor, que a gente seja usado por Ti, porque eu te peço por cada irmão, cada irmã, lembrando novamente o pastor Marcos, que está entubado, que o Senhor o visite aonde ele estiver e guarda também os demais. Quero lembrar a Ti pelo Álvaro, Senhor, sua esposa, filho, porque eles estão numa situação bem delicada, bem difícil. Eles estão num país difícil e agora estão tendo que sair, estão sem recursos, precisam com urgência sair desse país. Então, meu Pai, que o Senhor possa estar levantando os recursos necessários para que eles possam sair. Eu peço a Ti, Pai, pelos demais, por todos que estão aqui. Eu quero que realmente o Senhor fale poderosamente ao coração dessas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O Luiz Carlos escreveu, há um tempo atrás, ligaram no meu celular, perguntei de onde eles eram, eles falaram e eu disse não, e não ligaram mais. Essa é uma estratégia, mas muitos estão aceitando, muitos ouvem e depois entram na conversa, porque não conhecem as Escrituras. Então, quando eles entram e começam a falar, muitas vezes a pessoa está desesperada e aí acaba aceitando. Amém? E se vocês lembrarem de mim, leiam, orem, intercedam por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos. Amanhã, eu e Graça, vamos completar 49 anos de casados. 49 anos de casados, amanhã. Então, que vocês possam estar orando, intercedendo por mim, pelos meus filhos, meus netos, pela minha família, e que vocês possam realmente continuar sendo bênção em nossas vidas, tá? Roberta, um abraço, Lucy, Suelis, são várias, são tantas as pessoazinhas que entraram, o Luiz e a Ângela, puxa, dá um abração no maridão, ok? A Samira e Marlene, há outras pessoas que já passaram, né? O Roberto, a Eliane, né? Já passaram e eu nem vi, porque passa muito rápido, tá bem? Então, que Deus possa, o Max, a Lu, aliás, Max, você disse que vem amanhã aqui, né? Eu quero falar com você sobre isso, tá bom? E que Deus possa, então, estar agindo na vida de vocês, tá? 49 anos, o ano que vem eu vou estar fazendo aí um culto de ação de graças na igreja. Então, que Deus possa estar com a gente. Obrigado, Cláudio, vocês que são muito amados, tá? Um grande abraço, que Deus abençoe, uma ótima noite. Fiquem na paz do Senhor e daqui a pouco a gente se vê, hein, Cláudio? Hein, Roberto? Não sei se a Sueli também vai estar conosco, mas que vocês, a Malvina, né? Malvina estava aí, não vi mais. Então, que Deus abençoe a todos, uma boa noite. E para quem vai me ver daqui a pouco, até já. Marlene, um grande abraço, minha querida. Que Deus abençoe.